Bom, estamos aqui hoje com mais um Prosa com GSE. Vamos conversar hoje com a Aisha Pedroso. A Aisha trabalha na WSP Brasil, com foco em licenciamento ambiental. Eu vou deixar ela se apresentar, ela vai falar um pouquinho para a gente como que é o trâmite no aspecto que tange a licenciamento ambiental de usinas fotovoltaicas, né? Uma vez que a gente, do lado de cá nosso da engenharia, a gente muitas das vezes está mais preocupado no aspecto de fazer o projeto da usina em si, né? Qual o quantitativo de módulos que a gente vai empregar, com qual potência nós vamos trabalhar, qual a formatação dos strings, a gente está mais preocupado com isso. Só que isso pode nem se viabilizar por uma questão associada ao licenciamento ambiental, né? Então, a gente entender esse cenário também é importante. Então, já agradeço a Aisha pela disponibilidade, pós-horário de serviço dela, para poder gravar aqui com a gente. Muito obrigado, Aisha, se apresente, fique à vontade e seja muito bem-vinda. Obrigado. Gustavo, obrigada pelo convite. Pode passar o primeiro slide, por favor. Como o Gustavo disse, né, eu me chamo Aisha, eu sou bióloga, eu sou formada em licenciatura e bacharelado pela Unesp de Botucatu, fiz mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro com morcegos, eu sou especialista em zoologia e nos morcegos, né, em quirópteros, e já há 9 anos eu atuo na WSP, que é uma empresa de engenharia e de licenciamento ambiental multinacional, como analista ambiental, principalmente com a parte de fauna, de impactos e do licenciamento em si. No começo das minhas atividades da WSP, eu fazia muita atividade de campo, né, que é o que mostra na primeira foto, mas hoje em dia eu fico mais na parte do escritório, em revisar relatórios, escrever relatórios, fazer o gerenciamento e a coordenação dos projetos. E é legal pensar porque uma empresa de engenharia e licenciamento, ela é uma empresa multidisciplinar, né? Ela tem equipes com muitas áreas, o que dá a oportunidade da gente trabalhar em muitos lugares diferentes. Pode passar, por favor. E identificar cenários diversos também, né, área? Com certeza, identificar os mais diversos cenários, né? A gente trabalha, hoje a gente vai focar em fotovoltaicas, né? Porque é o tema, mas a gente trabalha licenciando vários tipos de empreendimentos, e quando a gente fala em empreendimento, é fotovoltaica, linha de transmissão, PCH, OHE, Eólica. eólica, mas hoje a gente vai focar mais na parte das fotovoltaicas, né? Então, o que a gente vai conversar, né, hoje, né, falando de alguns tópicos, né? Por que os empreendimentos de produção de energia são essenciais para a nossa vida, né? Afinal, cada dia aumenta a nossa demanda por energia elétrica. Quais são os custos ambientais da instalação desses empreendimentos, da gente precisar de mais energia elétrica? Por que o licenciamento ambiental ele está conectado com a geração de energia e possíveis áreas para vocês trabalharem no licenciamento ambiental ou na produção de energia. Pode passar, por favor. Então, a nossa primeira pergunta, né, o que é o licenciamento ambiental, né? O licenciamento ambiental, eles são procedimentos administrativos que vão autorizar ou não a localização, instalação, ampliação ou operação de algum empreendimento, que pode ou não causar potencial impacto e poluição para o meio ambiente. Pode passar, por favor. E lembrando, gente, eu vou falar os conceitos, tem alguns slides que tem com mais texto, mas é mais na ideia de vocês poderem consultar, né? A gente não vai ficar tão preocupado com os termos, com os textos, porque isso dá para vocês procurarem, mas é mais para vocês saberem onde procurar e ter o conceito bonitinho, né? Para vocês lerem quando precisar. E o que a gente analisa no licenciamento ambiental? A gente analisa tudo. A gente analisa os ruídos que vão ter para fazer esse empreendimento, as emissões atmosféricas, a água, o território, mudanças climáticas, o patrimônio arqueológico e espeleológico, faz fiscalização, áreas de mananciais, unidades de conservação, fauna, flora, comunidades tradicionais, áreas contaminadas, tratamentos de efluentes, resíduos sólidos, entre outros. Então, quando a gente fala de licenciamento ambiental, ele é um grande pacote de vários bracinhos, onde a gente vai ter que estudar tudo separadamente e juntar para analisar se em conjunto esse empreendimento está causando algum problema em alguma dessas bolinhas que estão aí e como a gente vai solucionar ou não
esses problemas para poder instalar o empreendimento que a gente quer. Pode passar. E quais são alguns dos fundamentos, né, do licenciamento? Aqui as bases legais, né, a gente tem essa visão geral do licenciamento, onde ele serve para controlar e mitigar os impactos ambientais dessas atividades, desse empreendimento que a gente quer instalar. E a gente tem como uma regulamentação principal a Resolução CONAMA 237 de 97 e a 296 de 2001, que estabelecem os procedimentos para a gente poder fazer. Então, a gente tira da nossa cabeça o que a gente vai estudar, o que a gente precisa ver, o que tem que fazer. Não. A gente tem muitas legislações, muitas resoluções, muitas leis que a gente tem que seguir e que mudam de lugar para lugar, vou falar um pouquinho mais disso, e pautando o que a gente precisa fazer para a gente conseguir instalar e operar nossos empreendimentos. E aí também porque da importância, né, das usinas fotovoltaicas, né? Porque o licenciamento dela vai garantir que a gente consiga instalar e operar essas usinas com responsabilidade ambiental, tentando diminuir ao máximo e mitigar os problemas que pode dar, e pensando que se a gente não fizer o licenciamento ambiental, a gente não consegue instalar nada, tanto usina como qualquer outro empreendimento. Então, não seguir as regras, não seguir as normas, significa provavelmente um embargo ou uma proibição. Você pode estar com tudo planejado, tudo certinho, o pessoal no campo para começar. Se não fizer todas as fases direitinho do licenciamento, o empreendimento não vai acontecer. Pode passar. E quais que são as etapas, né, básicas do licenciamento ambiental? Para a gente começar tudo, quando a gente ainda está no mundo da imaginação, de a gente precisa de mais uma usina fotovoltaica para produzir mais energia. Onde é que eu vou instalar? Eu quero instalar aqui. Então, para eu começar a pensar onde eu quero instalar, eu vou precisar pedir uma licença prévia, que é uma licença que me autoriza a começar a fazer os estudos para eu poder instalar esse empreendimento. Então, para eu ver a fauna, a flora, as pessoas, o solo. Então, a gente vai para o órgão ambiental, faz um checklistzinho falando de várias perguntas que tem no site do órgão, e ele vai falar para a gente, o seu empreendimento, por enquanto, é viável, a gente vai dar essa primeira licença prévia para você poder fazer estudar esse lugar. Então, a gente ganhou a licença prévia, a gente vai para o campo ou por dados secundários para estudar como é esse lugar onde a gente quer instalar, vai mostrar para o órgão ambiental tudo o que a gente achou. Se ele achar que está certo, que o lugar é bom, que a gente tem como diminuir os impactos, ele vai dar a licença de instalação, ou seja, a licença para a gente começar as obras. Começando as obras com a licença de instalação, a gente vai ter vários programas e outros assuntos que a gente vai precisar mostrar no estudo ambiental, no diagnóstico, que vão sendo acompanhadas durante toda a instalação, durante toda a obra, até a fotovoltaica está toda montadinha, com a placa toda certinha. Aí a gente mostra esses estudos de novo para o órgão ambiental e ele vai falar se a gente pode ou não ligar, ou seja, operar a fotovoltaica. Então, em qualquer um desses momentos, pode dar algum problema, ou a gente pode deixar de fazer alguma coisa, ou achar que o lugar é muito importante, a gente não pode instalar naquele lugar e barrar. Se a gente não recebe essas 3 licenças, a gente não vai nem instalar e nem operar nenhum empreendimento, nesse caso, as fotovoltaicas. E essas licenças, ela pode perguntar. Não, eu ia só comentar, porque o impacto vai existir, você, né, querendo construir uma usina eólica, uma usina fotovoltaica. A questão toda aqui é você conseguir identificar ou mensurar o grau desse impacto desse projeto original. E aí, sabedor disso, conseguir identificar também se você pode mitigar esses impactos ou como buscar reduzi-los, obviamente, para conseguir a aprovação do empreendimento que está sendo desenvolvido via autorização dessa licença ambiental, né? Exato. O Gustavo explicou tudo. A gente vai ter os impactos e a gente tem que provar para o órgão ambiental que a gente tem como fazer eles serem o menor possível ou compensar o máximo possível para poder instalar. Porque não existe geração de energia, não existe construção, não existe empreendimento sem impacto. Então, a gente tem que fazer da melhor forma para ter o menor impacto possível. E, dependendo do tamanho do nosso empreendimento, a gente pode ter um licenciamento muito grande ou um licenciamento menorzinho, que vai depender do órgão ambiental, do empreendimento, de vários aspectos que a gente vai falando no decorrer aqui da nossa conversa. Pode passar, por favor.
E quais são os tipos de estudo, né? Que eu falei para vocês. Dependendo do tamanho do projeto, a gente vai ter, e do órgão ambiental e do Estado, a gente vai ter diferentes tipos de estudo. O estudo mais complexo que a gente tem para empreendimentos que são entendidos que são de alto impacto é o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental. Ele é obrigatório para empreendimentos que causam alto impacto, normalmente empreendimentos maiores, em mais de um estado, que vai precisar suprimir muita vegetação, ou que vai fazer muito ruído, que vai causar impactos maiores, a gente tem que fazer um estudo mais complexo. E nesse estudo a gente tem atividades de campo, onde a gente vai para o lugar onde a gente quer instalar e estuda tudo aquilo que a gente mostrou naquelas primeiras bolas no começo. Tudo que está lá, a gente vai para o campo, vai estudar em campo, vai fazer um relatório daquilo e enviar para o órgão. Se o empreendimento é entendido, quando a gente faz aquele checklist para o órgão ambiental, que ele não tem um impacto tão grande, a gente consegue fazer um relatório ambiental simplificado, que é um RAS. Nesse relatório, qual que é a maior diferença dele? A gente tem menos pontos que a gente tem que fazer diagnóstico e a gente não precisa ir para campo. A gente pode fazer tudo baseado em dados secundários, ou seja, literatura, em outros estudos, dados de outros empreendimentos, estudos acadêmicos, e a gente faz todo esse levantamento por dados secundários, faz esse relatório menor e também leva para o órgão avaliar se pode ou não. E o que influencia a escolha, né? Então, a escala, o tamanho do empreendimento, o local, se é um local que é tido como muito importante para a biodiversidade, para a população ou não, e a sensibilidade, se é um lugar que vai correr muito risco se a gente colocar esse empreendimento. Então, o que seria o ideal? A gente pegar um lugar que já é devastado, que ninguém mora, que não tem bicho, que não tem nada, que ninguém vai ficar incomodado e instalar lá. Mas esses lugares não existem. Então, a gente vai sempre tentar procurar o lugar que for menos impactante e ver como a gente vai fazer para melhorar isso depois. Certo. E quais que são os critérios, né, os requisitos para o licenciamento ambiental? A gente tem, para fotovoltaicas especialmente, né, vários fatores que influenciam, além de todos os outros que eu falei. Então, o licenciamento vai basear no tamanho do projeto, isso é para qualquer empreendimento, mas fotovoltaica também, né? Se a gente pensar, a gente pegar e colocar 100 placas num lugar ou 2.000, vai causar um impacto diferente, né? Então, a primeira coisa é o tamanho do projeto, a voltagem, né, do projeto, quanto de energia esse projeto vai produzir, em que área ele vai ficar e aquilo que a gente falou, quanto maior o projeto e em áreas protegidas, em regiões sensíveis, mais difícil e mais coisas a gente vai precisar aprender a apresentar para poder tentar instalar essa fotovoltaica. E a Aya vai comentar aí de um complicador, que é o seguinte, não é só o licenciamento ambiental da sua usina, entenda-se aí, dos seus módulos fotovoltaicos. Para você disseminar ou distribuir essa energia, você precisa de linha de transmissão. Para você chegar e construir essa usina, você vai precisar de estradas. Então, tudo isso também gera impacto. Seja, tem uma linha próxima, mas vai ter que fazer uma derivação dessa linha para sua energia conseguir ser entregue lá. Isso vai estar sendo abordado no impacto ambiental. Não é pura e simplesmente a área onde eu estou instalando as minhas placas, né, os meus módulos. É todo o entorno, até para viabilizar, primeiro, a construção dessa estrutura e, segundo, a disponibilização da energia que pode vir a ser gerada por essa estrutura, né? Daí o complicador que é essa questão ambiental. Isso é muito importante, porque se a gente licenciar só o parque fotovoltaico, e não ter nenhuma linha de transmissão para essa energia sair, você vai construir e não vai ligar. Então, uma das estratégias que a gente tem que pensar quando está licenciando é: eu já vou licenciar minha linha de transmissão junta? Ou já tenho uma linha de transmissão licenciada onde eu posso ligar para conseguir distribuir essa energia que vai ser produzida? Porque senão vocês vão conseguir todas as licenças, vão construir, e aí na hora de ligar, não tem para onde mandar a energia. Então, é como o Gustavo falou, a gente tem que pensar não só em produzir, mas como transportar essa energia para os outros lugares. E hoje em dia, né, a gente está com um empreendimento novo, que deve começar ano que vem, que chama BESS, que são grandes baterias, que eles estão planejando para conseguir estocar a energia das energias renováveis, né? Então, eólica e fotovoltaica. Então, na hora de licenciar o BESS, por exemplo, a gente já está licenciando ele pensando em qual linha de transmissão
ele vai passar energia e qual é o empreendimento que vai guardar a energia nele. Então, se a gente tiver um BES, a gente tem que tentar licenciar 3 empreendimentos, ou colocar o BES num lugar onde a solar e a linha de transmissão já estão licenciadas, só fazendo um adendo de qual a gente vai usar. Então, sempre tem que pensar no... Tem que pensar no todo, né? E não só na nossa placa e em ligar a placa. Por isso que eu achei interessante, né, esse convite para a Eixa, gente, porque assim, a Eixa não é engenheira. Ela tem uma outra visão. Nós temos, querendo ou não, aquela visão de engenharia. Vou fazer o projeto. Não, a gente tem que ter essa visão do todo para ver, olha, em que eu posso contribuir quando eu estiver fazendo, executando ou desenvolvendo o projeto da minha usina fotovoltaica para gerar, sei lá, 105 kWh, 105 kW, de uma forma que vai facilitar o processo ou reduzir as chances de impacto ambiental para facilitar o processo de obter essa licença. Então, assim, se você já trabalha de forma conjunta isso, acho que é o melhor dos mundos. Só que o que eu acho, a gente até conversou antes com a Eixa, se o que acontece é o contrário. Eu aqui, engenheiro, faço o meu projeto e falo assim, agora manda para aprovar. Não é assim que funciona. Você não tem garantia nenhuma que aquele projeto que você fez com aquela topologia, aquela estrutura vai ser aprovado. Então, assim, se for construído a 4 mãos, seria um melhor cenário, né? Porque é isso, né? Pode passar, Gustavo. O engenheiro ele vai fazer aquele primeiro desenho do projeto ideal, no melhor lugar, com tudo que ele precisa. Aí vai passar para a gente do licenciamento e a gente vai avaliar se dá, se não dá, o que precisa mudar e como que a gente faz para a gente conseguir um meio termo entre o meio ambiente e o melhor lugar para a engenharia. Porque sempre alguém vai sair ganhando ou perdendo. Ou vai ficar mais caro o custo de engenharia para a gente ter uma parte ambiental melhor, ou vai devastar um pouco mais, vai ter que compensar mais o ambiental para ficar num lugar onde vai ser mais barato para a engenharia, né? E quais que são outros fatores, né, que determinam os requisitos para o licenciamento ambiental? Né? A gente tem variações regulatórias regionais, ou seja, em cada lugar a gente vai ter um tipo diferente de licenciamento e análises técnicas que também vão variar com uma avaliação prévia desses lugares. Então, a gente tem que ver onde precisa e por que precisa e como que é o licenciamento nesse lugar onde eu quero fazer. Específico. Aí aqui eu deixei só para vocês terem noção, né? Como eu falei, cada tipo de empreendimento tem as suas legislações, tem as universais, mas tem as legislações para cada tipo. Então, eu coloquei algumas normas técnicas da ABNT, algumas regulações e sistemas que são importantes para fotovoltaicas, que é legal, às vezes, vocês darem uma lida quando for ver, que, inclusive, né, para quando vai instalar, para quando vai fazer, para o trabalho de vocês, é importante vocês saberem a regulamentação e as normas técnicas que vocês precisam seguir, as ABNTs, que são milhares, qual NBR vai precisar fazer, o que vocês têm que fazer para ter um trabalho seguro, porque isso também vai fazer parte de você conseguir. Não adianta nada eu conseguir a licença toda direitinho e na hora de começar a instalar, eu não seguir as regras básicas da legislação de instalação, que o meu projeto vai ser barrado. Usar EPI, ver os lugares certos, não fazer gambiarra, né? A gente sabe, o brasileiro adora uma gambiarra. Recurso técnico. Então, é importante também vocês pegarem, darem uma estudadinha em quais são as ABNTs que são importantes para vocês nessa produção de energia fotovoltaica. E qual que é a hierarquia, né? Que a gente falou que muda de lugar para lugar. Se o empreendimento ele é muito grande, pode deixar no outro slide um pouquinho, Gustavo. Tá. Se o empreendimento ele é muito grande e ele está em mais de um estado, esse empreendimento vai ser julgado pela federação, que normalmente vai ser o IBAMA. Então, eu tenho uma placa, um complexo fotovoltaico muito grande que vai estar entre Minas e Bahia. O IBAMA, a federação, a gente vai usar as regras dele para poder licenciar. Não, eu quero colocar um aqui em Minas, que vai ficar entre Betim, Belo Horizonte e Contagem. Está pegando 3 municípios de Minas. Então, a gente vai olhar a legislação estadual do estado de Minas Gerais, que tem alguns pontos diferentes da federal. Mas como ela é estadual, a gente vai seguir essa legislação. Não, eu quero colocar uma placa aqui só em Betim, não vai sair de dentro do Betim. Então, eu vou poder usar a legislação municipal. Normalmente, quanto maior a hierarquia,
mais coisas a gente tem que apresentar e vai simplificando, né? Então, o federal é maior que o estadual, que é maior que o municipal, tirando para o estado de Minas Gerais, porque Minas Gerais gosta de dificultar. A legislação do estado de Minas... Dificultar não, é bom, né, para o meio ambiente. A legislação do estado de Minas Gerais é uma das mais pesadas que a gente tem. Pede muita coisa, é muito específica, tem muitos TRs, que são termos de referência, né, que mostram o que a gente tem que apresentar. E o pessoal da FEAM é muito criterioso. Então, às vezes, uma coisa que passaria no IBAMA ou passaria em outro estado, em São Paulo, por exemplo, fica muito tempo rodando dentro do órgão ambiental de Minas para a gente sair. Então, também uma coisa importante é você conhecer o órgão ambiental que você está trabalhando, estudar. Comecei um projeto novo. Cada projeto novo que eu começo, eu vejo se vai ser federal, estadual, municipal, sento, leio as legislações de novo, vejo o que eu vou ter que seguir, como é que funciona. O nome dos estudos vão mudar, o tipo dos estudos, o nome dos critérios, as coisas de impacto. Então, a gente sempre tem que estar estudando, e legislação você só guarda enquanto você está usando. Se eu ficar fazendo só federal e ficar 2 meses sem ver a legislação de Minas, esqueço. Então, é um constante ler legislação. Eu, como bióloga, obviamente não gosto de ler legislação, mas é importante. Então, eu imagino que vocês também, como engenheiros, não entendam a importância ou não gostem. Falar, não, fiz engenharia para não ter que trabalhar com isso. Mas não, gente. Produção de energia requer licenciamento, se requer licenciamento vai ter legislação, e a gente precisa seguir essa legislação. Hoje em dia, eu acho que independente da área, a gente tem que seguir regulamentações, normatizações, então essa parte de leitura mais burocrática, eu não sei se eu posso chamar burocrática, mas essa leitura mais não tão técnica no aspecto da engenharia em si, mas da aplicação ali, do efeito que ela vai causar, aí você tem que estar preparado para isso mesmo, né? Isso em diversas áreas. E um ponto que eu achei interessante que você citou, eu ia até falar quando você mencionou do órgão aqui do estado de Minas, talvez seja justamente a palavra que você usou, que é criterioso, porque assim, olha o quanto que é complexo, né, a gente recuperar uma área degradada. Então você tem que ser criterioso para, peraí, é realmente a posição mais adequada? Será que se eu ajustar um pouquinho essa topologia da minha usina aqui, eu consigo mitigar alguns problemas que vão ser difíceis de serem corrigidos ou atenuar algumas condições? Então, assim, a gente percebe que tem que ser criterioso, afinal de contas, a gente quer algo perene, né? A gente não quer simplesmente, vou instalar uma usina aqui, vou destruir tudo e pronto. A gente vai precisar de instalar outras usinas, como você falou lá atrás, né? Faz parte do processo esse aumento de demanda energética. E aí eu deixei para vocês também só um cardzinho de algumas das principais legislações, né? Então a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de Crimes Ambientais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e o Código Florestal. Cada um desses, gente, dezenas de páginas, às vezes centenas. Precisa ler tudo? Não, às vezes você vai poder ler o que você precisa para o seu empreendimento, ou para o lugar onde você está, ou para a coisa que você está fazendo. Assim, não tem como todo mundo saber tudo, a não ser que você vá prestar uma prova para um órgão ambiental. Aí você vai ter que saber tudo. Mas é mais para vocês saberem as diretrizes principais que são importantes você consultar. E uma coisa que eu ia falar importante no que o Gustavo falou é que nós, depois da gente ter a nossa graduação, depois da gente ser biólogo, da gente ser engenheiro, a gente não pode mais usar a desculpa do eu não sabia. Então, se eu, como bióloga, cometo um crime ambiental porque eu não sabia que isso é um crime ambiental, eu perco meu CRBio, porque eu, como bióloga, tinha a obrigação de saber. Então, vocês, como engenheiros, precisam conhecer, porque se der algum problema ambiental, alguma coisa, caiu a torre, matou uma pessoa. Mas eu não sabia que o solo era desse jeito. Mas você tinha que saber. Mas eu não sabia que não podia ligar a energia desse jeito que explodia. Mas você tinha que saber, porque você fez graduação nisso. Então, uma coisa importante da legislação, dos EPIs, das normas, é que a gente não consegue usar como desculpa o eu não sabia depois que a gente já é formado. Então, é muito importante a gente conhecer muito bem tudo que a gente faz, porque eu não sabia não vai funcionar. E até um outro aspecto, vendo esse seu card aí, que atinei aqui agora, um dos aspectos que a gente escuta muito, né? Por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto que vai demandar, ele é federal, de nível federal. Aí eu saí desse projeto, sei lá, 2, 3 meses depois, eu estou
cair num outro projeto de nível federal. Aí você está com aquela legislação mais fresca na cabeça. E às vezes você nem se toca de pesquisar se teve alguma atualização da legislação, alguma revisão técnica. Fala assim, não, o projeto anterior é desenvolvido desse jeito, então eu vou fazer do mesmo jeito. Nananina, não. Se começou um projeto novo, você tem que acessar a legislação de novo, porque às vezes pode manter vou pegar aqui a 12.305 de 2010. Pode ser que seja ela mantida, mas algum item ou subitem interno dela pode sofrer ajustes. E aí ele só tem a terminologia técnica para isso, mas só aquele item ajustado. Vai que aquele item é o que você precisava e mudou de um projeto seu para o outro. Então, assim, está mexendo com um projeto novo, vai na legislação, confirma se a que você está usando é de último nível, tá? Isso é importante para qualquer segmento. Porque muda, gente, e muda do nada. Então, precisa sempre, é o que a gente sempre brinca, né? A gente não precisa reinventar a roda em cada projeto. Se eu licenciei uma fotovoltaica, daqui a 4 meses eu vou licenciar outra, eu consigo usar a base do que eu usei para uma, mas eu preciso rever, atualizar, não usar o mesmo texto, gente. Existe autoplágio, né? E principalmente pensar no lugar e na situação que a gente está agora, né? Que sempre vai mudar. Então, o que o Gustavo falou é muito importante. A gente sempre tem que ter certeza que está usando a legislação mais recente, a que está em vigor. Então, aí era só para mostrar para vocês que todos os estados brasileiros têm um órgão ambiental. Eu joguei alguns nomes só para vocês verem, né? Então, a gente tem a FEAM em Minas, a gente tem o IAT no Paraná, a gente tem o IDEMA no Rio Grande do Norte, e cada um deles vai ter os seus aspectos particulares, que vai ter que pegar, abrir o site do IDEMA, abrir o site da FEAM, olhar as legislações dele, ver o que você precisa fazer para cada estado do Brasil. E é importante saber disso, porque a gente pode até começar. Nós estamos aqui em Minas, vou atender só Minas Gerais, estou empreendendo, até fazendo um link com o Prosa com GSE que a gente gravou com a Simone, anterior a esse, ela falando de empreendedorismo na engenharia. Eu estou fazendo essa disciplina, uma disciplina de fotovoltaica, vou começar a desenvolver meus sistemas, vender usinas, projetos de usinas em Minas Gerais. Não é garantido que você vai ficar só aqui, você vai onde tem serviço. E eu estou falando isso com até um pouco de experiência de causa, não minha, mas um ex-aluno de Formiga, ele está atuando nesse segmento, ele começou aqui em Minas. Ele já vendeu usina no Amazonas, ele acabou de postar agora no Instagram da empresa dele, uma usina no Pará, que ele está também fazendo o processo de instalação. Então, assim, diferentes órgãos ambientais. Então tem que estar alinhado a tudo isso. Precisa. E aí, né, alguns critérios, né, que a gente já conversou, né, para ver. Então, às vezes, se o empreendimento é extremamente pequeno e é visto que ele vai dar muito pouco impacto, a gente tem a dispensa do licenciamento, então não precisa, mas a gente apresenta, mostra para o órgão, pergunta, aí o órgão vai falar, não, Gustavo, essa fotovoltaica que você quer é tranquila, não precisa fazer estudo nenhum. Então, a gente chama de licença. Se for pequeno, a gente vai ter o licenciamento simplificado. Se for de médio para grande, a gente vai ter o convencional, que normalmente para fotovoltaica tem a ver com a quantidade de energia que ela vai produzir. E sempre, né, pensando na base legal da Copan 217, que vai mostrar a classificação e as regras, e nos sistemas que a gente vai precisar colocar os dados do nosso empreendimento para ver em qual nível desses o nosso empreendimento vai se encaixar. Tá certo. E aí, onde que a gente pode instalar, né? Pode passar. Teoricamente, a gente pode instalar em todo lugar. Mas então, por que é que a gente fala de meio ambiente, de licenciamento ambiental, quando a gente fala de geração de energia? Porque tem os impactos que a gente falou desde o começo, né? Para gerar qualquer tipo de energia, para construir qualquer coisa, tem impacto. Pode passar. E o que a gente faz, né, nos nossos estudos? A gente estuda as restrições socioambientais, ou seja, tem uma lista gigantesca para o meio físico, para o biótico e para o social, de coisinhas que a gente precisa olhar para ver o tamanho do nosso impacto. Eu coloquei nessa tela alguns exemplos para vocês pensarem. Então, por exemplo, dá para a gente ver que tem uma linhazinha azul aí. Esse é o nosso empreendimento fictício. Então, por exemplo, se a gente for estudar as unidades de conservação, pensando no meio biótico, a gente vai ver que a nossa linhazinha azul não está pegando nenhuma unidade de conservação.
Então, isso é bom. Se a gente vai estudar áreas prioritárias para conservação, que é o segundo quadradinho, não pegou, poxa, legal. E agora eu vou colocar na Mata Atlântica, ó. A minha linha está passando num pedacinho de Mata Atlântica. Vamos desviar, vamos conversar com o órgão ambiental, vamos fazer uma mitigação melhor. Então, põe lá, primeiro pontinho, Mata Atlântica. Agora vamos olhar meio físico, as cavidades. Não pegou nenhuma cavidade. Ótimo, vamos continuar. Risco de erosão. Todos esses risquinhos vermelhos são lugares com alto potencial de erosão. Ela está num lugar erodido. Preciso cancelar o empreendimento? Não, mas o pessoal da engenharia, meu pessoal de solos vai ter que ter um cuidado maior, porque tem um risco maior de erosão e a gente vai ter que tomar mais cuidado com isso na hora de construir. Se a gente for pensar na parte socioambiental agora, tem assentamento rural, tem quilombola, tem terra indígena, vai passar em cima da casa de alguém, então a gente vai fazendo uma pilha das coisas que afetam ou não afetam esse lugar onde a gente quer, para daí a gente fazer, é matemática mesmo, fazer uma conta de qual vai ser esse impacto e pensar como que a gente vai fazer para mitigar, para melhorar, para compensar cada um desses impactos. Então, as restrições ambientais, a gente tem dezenas, a gente dá mais de 40, se for ver, muda para cada núcleo, muda para cada bioma, muda para cada lugar, muda para cada órgão ambiental. E a gente vai sempre colocando essa pilinha de prata, e quanto maior ela fica, menos é viável a gente instalar o nosso empreendimento. E quanto menor, mais. Só que a gente tem que pensar que algumas coisas são mais impeditivas do que a outra. Então, eu passar em cima de uma cavidade é mais impeditivo do que eu passar numa área prioritária para conservação. Por quê? A área prioritária, elas são áreas gigantes que servem para conservar, só que como ela é muito grande, se meu empreendimento não for tão grande, não vai ser tão ruim. Agora, numa unidade de conservação, que são áreas menores, é pior. Ou se eu vou passar dentro de um território quilombola, é pior. Então, existem pesos, hoje em dia o IBAMA tem até vários TRs muito legais com os pesos de cada restrição, e a gente faz um cálculo mesmo matemático para ver se vale a pena ou não a gente colocar nesse lugar. Se a gente vai desviar, se a gente vai desistir, se a gente vai continuar. Porque pode desistir, gente. Às vezes a gente vai olhar e vai falar, não vale a pena financeiramente para mim todo esse trabalho, porque eu vou gastar muito mais para construir do que para ligar. Entendi. E só uma dúvida, Aisha, esses mapinhas que você apresentou aí, eles são de alguma ferramenta da empresa ou isso é disponibilizado pelo órgão ambiental? Fala um pouquinho para a gente. Então, normalmente a gente usa a base de dados da empresa, né? Então todos esses dados eles estão disponíveis na internet, mas você tem que caçar. Então entra no site da UCE e baixa, entra no site da Mata Atlântica e baixa, entra no site da Secave e baixa. Mas Minas Gerais é criterioso, mas também é um estado que facilita a nossa vida. A FEAM tem um site, que é esse que está aqui embaixo, que é o IDS Zema, onde você pode pegar o KMZ do seu projeto, plotar lá, e aqui do ladinho, essas coisinhas são as abas do IDS Zema que você pode ir ligando e desligando. Então, ele é um mapa interativo, que o IDS Zema tem, se eu não me engano, o Rio Grande do Norte já tem, e o INEP, que é a parte de energia geral do Brasil, a EPE, tem também. Então, para Minas Gerais, você não precisa ter. Agora, se não for Minas Gerais, o seu licenciamento, você vai ter que ter um banco de dados seu, baixar todas essas. Hoje em dia tem empresas que oferecem esse serviço também, de baixar. Como a minha empresa tem um núcleo de GIS, né, de inteligência de geoprocessamento, a gente mesmo faz. Essas fotinhas são do IDS Zema, mas o meu GIS faz isso para mim e cruza. Então, é legal ter noção de AutoCAD, mexer nas coisas, né? Não sei se todo engenheiro tem, eu acho que sim, mas vocês também colocarem, porque às vezes a gente está falando com o pessoal do fundiário, ou com o pessoal que está fazendo a parte de engenharia, e eles não têm essas camadas, aí eles ficam pedindo para a gente. Uma das coisas que a consultoria ambiental é contratada é para oferecer essas camadas e esses dados para a empresa de engenharia também conseguir ver. Então, normalmente o que a gente faz no primeiro? Liga tudo, e aí a gente vai tentando desviar. Aí desliga o que é menos importante, vai tentando desviar. Deixa ligado só o que é importante, e começa a colocar no papel. Vale a pena desviar ou vale a pena passar em cima e pagar mais para compensar? Entendi. Vamos passar aqui. E aí, né, alguns impactos que a gente fala, né? A gente fala, energia solar é uma energia limpa, não tem impacto. Não, gente, energia limpa é diferente de não ter impacto. O que é uma energia limpa? É uma energia que não produz CO2 para produzir energia. Então, solar, eólica são tidas como energias limpas porque elas não vão emitir CO2 durante a produção de energia. Contudo, para a gente instalar esses empreendimentos,
a gente produz CO2, porque a gente vai ligar a motosserra para cortar a vegetação, vai andar trator, vai passar caminhão, vai aumentar o ruído, vai ter processo erosivo, alteração de habitat, perturbação das pessoas, perturbação dos animais, mas também vai gerar emprego e aumentar o arrecadamento da cidade, né? Então, quando a gente fala de energia limpa, a gente tem que pensar que a gente está falando em CO2, e não que essa energia causa menos impacto do que as demais. Porque todo tipo de empreendimento vai causar impacto para ser construído. Obviamente, por exemplo, nesse caso, uma eólica, talvez eu vá precisar suprimir um espaço menor, contínuo, do que uma solar. Mas se eu juntar todos esses quadradinhos que estão ali, às vezes vai dar a mesma coisa de uma solar. Então, a gente tem que pensar que sempre vai ter a geração de impacto, mesmo que a gente vá produzir energia com menos produção de CO2. Ok, é isso mesmo. E aí a energia solar, né? A gente já está finalizando. Eu coloquei depois, eu deixei o site para vocês verem, que esse é um mapinha bem legal para vocês, que ele mostra, né, a variação da energia solar no Brasil, como tá, quais são os estados que contratam mais, os estados que têm mais orçamento, os estados que implantam mais. Então é legal, né, vocês fazerem esse estudo de mercado, né? A gente não pode simplesmente achar que eu vou abrir uma empresa, que eu vou trabalhar numa empresa e que eu vou ganhar dinheiro. Eu preciso saber onde estão precisando do meu tipo de serviço. Então, achei esse mapinha bem legal, deixei o site para vocês olharem, para fazer esse estudo mesmo de caso, para ver se compensa. Minas Gerais está nos tops de tudo, então Minas tem muita demanda, então é um estado que compensa, mas será que daí não compensa ir para o estado onde não tem muita demanda e mostrar para as pessoas, para daí eu ser o pioneiro e ter mais demanda? Então, é sempre legal a gente olhar esses dados oficiais. Isso foi o caso aí, só te interrompendo, que aconteceu com a Celtic, foi que eu comentei um tempinho atrás, justamente por isso, assim, tem mercado em Minas? Tem, só que ao mesmo tempo que tem mercado, ele está mais concorrido, porque tem mais gente atuando nesse mercado. Então, o que o pessoal viu? Falou assim, não, eu vou ampliar meus horizontes, né? E ele resolveu ir para a região norte e está obtendo sucesso. E aqui que vocês veem, né? O lugar onde a gente tem maior formação de recurso é o lugar onde a concorrência é maior. Então, em Minas, tem muitos cursos, muitos IFs e outras faculdades que formam engenheiros eletricistas e muitos deles estão indo para a área de fotovoltaica. No Pará, às vezes não tem, no Rio Grande do Sul, às vezes não tem. Então, a gente tem que estudar o mercado para ver. Não é porque a gente formou aqui que a gente tem que ficar aqui. A gente tem que ir para onde o mercado está mais favorável para a gente. Exato. E aí, um resuminho para vocês, né? Porque a gente está aqui falando de fotovoltaica, mas a gente tem N tipos de energia. Majoritariamente no Brasil, a energia hídrica ainda é a maior, mas a solar tem crescido muito. Há 9 anos atrás, quando eu comecei no licenciamento, a eólica, que hoje em dia é a terceira, era a segunda, então a solar já passou da eólica. A gente também tem gás natural, biomassa, petróleo, carvão, nuclear e importações. Então, são muitos lugares onde tem a possibilidade de vocês trabalharem, né, como engenheiros, e todos eles têm essa parte elétrica que vai precisar ter, não só a solar. Então, tem assim um grande mercado e a mesma coisa, acompanhando a tendência do que está subindo e descendo, para a gente não ficar obsoleto, né? A gente investir tudo numa coisa que está diminuindo e daqui a 10 anos não vai ter mais mercado. Hoje é saber, estou investindo em solar, mas também vou aprender um pouco de eólica, vou saber como funciona a linha de transmissão, porque a energia muda, gente. O jeito que a gente produz muda. Há, sei lá, 30 anos atrás, praticamente era distinto. Solar e eólica, entende? Agora já é uma realidade, as pessoas têm na casa delas, né? Não é só uma coisa gigantesca. E pensar também, né, que todas essas daí, elas geram um impacto ambiental, então você tem que estar inteirado desse tema também. Aí você fala assim, ok, gás natural, ok, eólica, solar, mas e a importação? A importação você tem que trazer ela de algum lugar. Você traz como? Dentro da sua mala? Você traz com linha de transmissão. Então, você também vai precisar de ter até para uma importação de energia, caso seja necessário. Linhas de transmissão ou cabo submerso, às vezes, hoje em dia tem. Eu estou licenciando também uns cabos para internet, não para transmissão de energia, mas que eles conectam a Europa com o Brasil com a África, e está tudo lá embaixo do oceano. E uma tendência que você comentou anteriormente dos BES é isso também, porque assim, a gente tem lá o pico de produção de energia solar ou de energia eólica a depender da condição do ambiente, né? A solar, a radiação solar, em que momento do dia que eu tenho sol com produção de maior radiação, a eólica, em que momento que eu tenho vento. Só que muitas das vezes
a minha maior demanda, por exemplo, na fotovoltaica, ela não é no momento que eu tenho maior geração. Maior geração, vamos colocar uma condição ideal, é ali próximo do meio-dia. Só que onde que a gente tem uma maior demanda energética? É no horário que está todo mundo chegando em casa depois do serviço, né? Então, assim, é aquele negócio, eu quero estocar sol, eu quero estocar vento, entre aspas. Então aí os BES que estão aí os BES agora surgindo, já muito avançado em outros locais do planeta. O Chile tem na região do Atacama, inclusive, alta concentração de sistemas do tipo BES, é como se fossem containers para armazenar a energia que eles geram e poder dissipar nos momentos de maior demanda energética do sistema operacional. Eu passei aqui sem se falar para passar. Imagina, mas era para passar mesmo. E a gente pensa, né, gente, que a gente produz muita energia, a gente perde muito. Tem lugares que tem apagão todo dia, tem lugares que a energia não chega, ou porque ainda não tem linha de transmissão, ou porque está longe demais. E assim, não é porque eu estou com uma fotovoltaica aqui em Betim que a energia daqui vai para Betim, não. A EPE, que é a empresa que faz esses estudos e vê onde o Brasil está precisando de energia, vai pegar essa energia de Betim e vai mandar lá para o Rio Grande do Sul, vai pegar do Rio Grande do Sul e mandar para Paraíba. Por quê? Porque eles têm um esquema que eles fazem, que eles veem para onde a energia precisa ser mandada. Então, nossa, vamos construir uma eólica aqui do lado da minha casa, vai melhorar a energia na minha casa, não vou mais ficar sem luz. Não. Não E isso é um dos grandes necessariamente. problemas que a gente tem no socioambiental, porque principalmente essas populações que ficam mais longe de tudo, né? Destrói do lado da casa deles para colocar uma solar ou uma fotovoltaica, uma eólica, e eles continuam sem energia, porque ainda não tem a linha de transmissão para lá, porque essa energia já vai para outro lugar. Então, assim, a gente continua tanto com a demanda de produzir, mas com a demanda de estocar melhor essa energia e com a demanda de transmitir melhor essa energia, né? Distribuir. É um grande desafio também. A gente está falando aqui mais da parte ambiental, no que tange a geração, mas esse de eu também colocar muito no meu sistema, muita energia solar, fotovoltaica, eólica, isso gera um determinado problema nesse processo de transmissão. A gente não vai entrar no mérito aqui, quem sabe até mais adiante a gente faz um prosa com o GSE para tratar disso, tá? Vamos lá, Aisha. E para finalizar, gente, então, né, depois de tudo que a gente falou, vocês acham que dá para vocês trabalharem com licenciamento? Dá. E não só como engenheiros, mas de repente indo um pouco mais para essa área de legislação e dando consultoria nessa parte de legislação, fazendo projeto básico ambiental, fazendo projeto executivo, né? Então a gente tem o projeto básico, que é o perfeito dos engenheiros, que é o que a gente cria, o executivo, que é aquele que a gente consegue fazer de verdade, e aí fazer a construção. Então, todas essas etapas têm como atuar em várias empresas, em empresa de consultoria, empresa de engenharia, como parte do órgão ambiental, né? Fazer, então, concursos para órgão ambiental também tem. Então, a gente tem uma gama muito grande de possibilidades de trabalho nessa parte de meio ambiente e produção de energia, que é legal de vocês saberem que dá para vocês atuarem. Bacana. Bom, gente, era isso. Eu deixei aí, né, os meus contatos, se vocês precisarem, qualquer dúvida pode acionar o Gustavo, ou pode me ajudar. E a gente está aqui. E lembrando, gente, meio ambiente e engenharia tem que andar junto. Quanto mais a gente anda junto, melhor fica o trabalho de todo mundo. Ninguém está pegando no pé de ninguém, ninguém quer ganhar tudo, mas é uma balança. Quanto mais equilibrada ela tiver, maior a chance da gente conseguir instalar o que a gente precisa. Legal, Aya, obrigado. Eu queria só pontuar nisso aí também que você falou por último, porque assim, não é para ter pânico de eu estou com o meu projeto pronto, vou mandar para o licenciamento, ele vai dar pau no meu projeto. Não é isso, me corrija se eu estiver falando besteira. Isso. Na realidade, ele vai identificar onde que o seu projeto está gerando talvez um impacto maior, e talvez até propor, eu estou colocando uma área quadrada aqui, tipo um campo de futebol de painéis fotovoltaicos. Nesse formato está gerando um certo impacto, porque está passando sobre, não sei, uma cavidade, uma área de erosão. Se você deslocar um pedaço dessa sua área aqui para uma outra região, será que não é viável de se trabalhar? Né? Vai gerar menos impacto. Então, gerando menos impacto, você não consegue fazer esse ajuste no aspecto técnico. É um formato de ganha-ganha, né? Onde vai ganhar no aspecto da engenharia de produção de energia, mas também vai ganhar o meio ambiente ou vai sofrer menos o meio ambiente por causa da inserção
daquele corpo estranho ali na área dele, né? Exato. É Legal. isso, gente. E assim, também queria fechar falando que, pelo menos na minha visão, essa questão ambiental ela não pode ser considerada um entrave, igual a gente vê muita discussão recente, né? Ele é mais um alerta de cuidado. E eu acho que uma forma até da gente identificar isso é pensar, lá no começo da palestra, a Aya falou, a gente precisa de geração de energia, só olhar a casa nossa, né? Hoje tudo está ligado na tomada, a gente precisa da tomada para tudo, precisando de energia para tudo. As casas de hoje já têm essa referência. Aí lembra da casa de sua avó. Era difícil você achar tomada na casa da avó da gente. Por cômodo era uma tomada. Só se era uma casa, digamos, mais chique, você tinha 2 tomadas no cômodo. Então, assim, o mundo vai evoluindo, só que a gente não pode deixar de cuidar do meio ambiente para conseguir continuar esse nosso processo evolutivo. Então, eu acho que ter critério nesses nossos processos, olhar o ambiente que a gente está, eu acho que é importante e traz à tona essa prosa que a gente teve aqui para essa questão ambiental que está sendo tão em voga nesse momento, para a gente prestar atenção, refletir um pouco e não escutar tanta besteira que estão falando por aí atualmente, né? E eu sempre falo, né, gente, em outras aulas que eu dou, que a gente precisa produzir muito mais energia, porque cada vez a gente usa mais coisas. Então, por exemplo, é lindo, estão fazendo carros elétricos. A gente não produz energia suficiente para cada pessoa ter um carro elétrico. A Data gente não produz centers. energia para ter 3 televisões na casa, 5 celulares, 20 computadores. Então, assim, cada vez a gente tem mais aparelhos, mais coisas, precisa de mais energia e a gente não consegue produzir. Então, é lindo ter um carro elétrico? É, mas não é viável ambientalmente, não é viável para o tanto que a gente precisa destruir para produzir energia. Então, é essa balança. Algumas pessoas vão ter carros elétricos, outras vão continuar com esse. Se puder ter um celular só e não 2, é melhor. Se puder ter uma televisão pela casa, se puder ter uma air fryer, é sempre melhor. Se puder ter um forno a gás ao invés de um forno elétrico, porque quanto mais coisas elétricas a gente tem, mais energia a gente tem que produzir. E não é tão fácil assim produzir energia, como a gente pode ver hoje. Uhum. No mais, então, obrigado, Aya. Valeu demais pela sua disponibilidade. Acho que a Manu está chegando aí agora. Manu Né? tá chegando agora. Fez o barulho do portão. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. O pessoal tendo qualquer dúvida, comentário, questionamento, quando a Pode gente entrar em contato. disponibilizar esse vídeo aqui, eles têm os seus contatos aí. Qualquer coisa, se eles entrarem em contato comigo, eu repasso também. No mais, muito obrigado. Ótimo. Foi um prazer contar contigo aqui no dia de hoje, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau, Aya. Valeu.